Tá coçando, amor. E aí, Pedro? Tamo aí. Dani. Sextou, né, gente? E aí a gente vai estar aí conversando um pouco sobre cultura nessa nossa cidade. Para mim, essas experiências estão servindo para perceber o tanto que a minha categoria, que é de educadores e professores, estava despreparada para a educação à distância. Ontem eu tive que dar uma aula e a ideia era a gente utilizar um filme, um documentário, claro, né, que é editado há algum tempo. Que situação foi colocar o vídeo e pior, quando a gente conseguiu colocar o vídeo, a gente não conseguia ter áudio. Oi, Ei, Bel, oi. já Joia, que a gente não pode se encontrar pessoalmente, né? é, nossa, A gente cria essas oportunidades, né? ainda E bem, ainda bem que ainda esse bem que povo existe aí mais isso, novo né? que ensina a gente a fazer essas coisas, porque se dependesse de mim sozinha, minha amiga, Eu a também, gente não ia se encontrar, não. eu também não sei fazer nada. Eu sei entrar, mas eu não sei fazer mais nada. Eu não sei nem entrar. Deixa eu ver aqui. O Deixa eu... bom é que a Dani está aqui orientando a gente. Nossa, salvando a pátria, né? Com certeza. Elisiane, seja bem-vinda, Elis. Peraí, eu tô me Vamos aguardar ajeitando um aqui. pouquinho para a gente começar, né? Aham, eu tô me ajeitando aqui. Deixa eu ver. É todo mundo. Eu acho que essa tá legal. Eu custei a achar um lugar com luz em casa, que até isso, né, gente? A gente começa a descobrir onde tem mais luz na casa da gente, para a gente É. aparecer, né? Ah, eu vou comprar uma luzinha daquelas de blogueira para pôr na frente. Compra, Renata. É Eu baratinho. preciso. Tem Então eu barulho, vou fazer. tem A luzinha Elisiane barata e ainda tem não luzinha viu. cara. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu contei para você, mas graças a Deus só tem 4 pessoas, eu vou repetir. Ah, Outro dia eu participei de uma roda de conversa sobre os 32 anos da UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, que aham, foi fundada em 88, que ah. a Jo Vamos falando, eu vou foi continuar. a primeira presidente, e eu Aham, fui a presidente aqui em Minas Gerais por muito tempo, né? E ah. aí a live era para falar desses 32 anos da experiência. E quem te falou que a louca da Renata Rosa sabia qual que era o botão de virar a câmera? E eu estava lá embaixo na área da churrasqueira e o varal estava cheio de calcinha. Foi uma live maravilhosa. A minha Todo, imagem era uma imagem todo mundo bem ficou conhecendo suas representativa. Vamos, tá calcinhas. chegando gente. Chegou Mir, chegou Salomão, né? Tá chegando gente. Que Ah, bom. Sejam legal. todos bem-vindos. Sextou, né, gente? Sextou, a gente tem que estar aí. É, Já que a gente não está na rua, é, a gente está tentando articular um novo tempo, né?
Eu estava dizendo para o Hum. Pedro mais cedo de que, já que a gente está na chuva, né? Que não seja só para Agora, molhar, né? Que seja para agora, fazer germinar esse é, solo seco aí da cultura e que a gente consiga fazer as coisas acontecerem, né? E agora que é seja uma meter a construção cara. coletiva, né? Então é isso que a gente está tentando propor aqui, né? Uhum. Quantas horas são agora? Eu estou sem noção de hora. Não sei, não sei. Vou pegar, vou deixar um relógio aqui, peraí. Porque eu estou no celular. Você está em computador ou Eu celular? também estou em celular, estou em celular, por isso que eu não Peraí, consigo ver. peraí. Tipo isso, Elis, mais Loki que o Batman. Imagina a cena da live. Eu e o Varal. Aliás, eu não, só o Varal. Saudade de você, você tem que vir aqui em Lagoa Santa. Olha, eu acho que são 7h05 nesse A relógio que eu gente estou aguarda até vendo. 7h10 para começar? O que que vocês sugerem? Eu acho que é bacana, né? Eu acho que é bom esperar um pouquinho, né? Esperar uns 5 minutinhos para as pessoas chegarem. É bom que a gente vai rindo, Peraí que eu vou fazendo abrir meu graça. computador, peraí. Tá. Eu também, Elisiane, saudade. Saudade da gente na nossa República das Locks. Está participando aqui com a gente do grupo a Elisiane, uma grande amiga que está morando em Juiz de Fora e que a Hum. gente morou juntas. Ah, que legal. E foi Olha. uma experiência boa, muito boa, né? Uhum. Agora ela tem que vir conhecer Lagoa Santa. Tem que vir aqui. Vocês perceberam que meu óculos quebrou a parte de cá, né? E aí isso tudo Não, acontece com não a tá dando gente pra no ver, dia da não. live, né? Não tá dando pra ver, não. Então, assim, eu tenho que ficar assim, ó, acertando. Nossa, mãe. O meu já quebrou assim no meio da viagem. Aí eu comprei um daqueles de R$ 10 e fiquei assim. Você conseguiu achar os projetos Não deu dos tempo de teatros? olhar, por isso que eu falei com você aquela hora que eu ia tentar, mas não deu tempo de eu olhar, infelizmente. Não, mas a gente fica com essa perspectiva de depois você mandar para a gente Tá. essa Uhum. proposta, né? Eu vou olhar, eu Eu vou acho olhar. que é bacana, né? Porque eu sei que eu tenho dois projetos que, Que nas massa. épocas assim que E foram. tinham terrenos específicos para eles, Belkis? Tinha. Um era ali na praça, sabe ali perto do 97, não tem um terreno que parece que é um estacionamento da prefeitura, na esquina, perto da Aline, do lado da Aline. Sei, sim, onde era Translago. Sim, Aquele exatamente. terreno foi uma proposta e chegaram a fazer, né, o projeto. E o outro foi na região ali daquela Avenida Nova, perto da casa da Dani, ali, por perto ali. Hum, Mas ali já entendi. tiveram dois projetos ali para perto da casa da Dani, já tiveram dois. Eu não, eu acho que Entendi. eu não tenho o projeto mais. Eu tinha dos três, na verdade. Eu não acho que eu não tenho mais, não, Mas a mas eu gente vou consegue procurar. recuperar isso, Eu né? vou procurar todos. Sim, Cada projeto mais legal que o outro, viu? Muito legais. sim, com certeza. Infelizmente, né? Nada Mas foi é isso. para Vamos fazer frente. germinar um outro tempo, né? É, Vamos ver o que que a gente porque, consegue. Depois do apocalipse. nossa Senhora, é o apocalipse mesmo. É. É, Ver tanta gente que está tão perto da gente falecendo de uma forma tão rápida é uma coisa muito é, perversa, né? é, E inacreditável, né? e E o hoje eu pior tô. é você ter um governo em nível nacional tratando isso sem nenhuma prioridade e sem, né? Eu estava conversando com um grande amigo, Carlos Jensen, que é Hum, farmacêutico, e ele estava dizendo isso, que o grande problema, é a Janice Salomão, eu vi só Salomão, falei, meu Deus, agora entrou a Jéssica também.
que o problema Mas não é essa que é lá só do estúdio. É do a estúdio. criação da vacina, né? Mas Aham. é tipo assim, quem vai ter acesso à vacina, né? Quais países vão, de uma certa forma, acessarem a vacina, né? Essa É. é uma questão muito séria, porque além da criação da vacina, é como os países vão se articular para garantir que a maioria da população tenha acesso a ela, né? É, É uma questão que a gente precisa estar se articulando e mobilizando exatamente para pensar isso, né? é, é porque também ainda tem essa questão, né, da validade da vacina. Será que ela vai ter validade mesmo? Será que ela. Porque tem muitas dúvidas quanto ao período que Sim, ela vai imunizar, né? Se ela vai conseguir sim, imunizar por mais de um ano, ou nem um ano, por alguns meses sim. só, né? É. Ainda tem todas essas dúvidas, porque não deu tempo de testar nada direito, né? Elas não foram Elisa testando. Grazimelli também chegando junto com a palhaça, que é uma personagem sensacional que ela desenvolve, Ah, eu né? vi um vídeo dela. Elisa, a gente está aguardando 7h10 para começar nosso diálogo aqui. Gabriela entrou também. Janice falou que estava com o áudio meio instável. É, eu estou. E aí, gente, a sexta-feira tá de muito frio, porque eu tô sentindo frio pra caramba. Eu acho que eu nunca senti tanto frio na minha vida, igual eu tenho Hoje, sentido. nos últimos dias, está o menos frio, né? Eu acho. Eu sinto mais frio que todo mundo. Mas vai esquentar, agora vai começar a esquentar. É. Hum, Luciene entrou, Mariana entrou. A galera tá chegando. tá chegando. A Gabi já falou que é bailarina da Bel. A Ah, Nicole Russo. Gabi, eu não vi, não. É porque eu estou procurando um Aí a negócio. Elisa ainda falou que aqui está ótimo. Onde que é a fazenda, Elisa? Para a gente poder ir aí, né? A gente não pode visitar, né? É. Ah, o Carlos Henrique entrou, que massa! Carlos tem sido um grande parceiro, né? Para quem o Carlos Henrique é um grande músico dessa cidade, uma figura super articulada e que, além de ser músico, tem formação também nessa área de políticas públicas e pensa e produz e desenvolve projetos, muita coisa aí do rock na praça, Tá. dos projetos desenvolvidos. O Carlos foi um dos protagonistas aí, e é muito bom saber que você está com a gente, Carlos. E como eu falei mais cedo, né, nessa proposição que é uma proposição coletiva, né? Essa pré-candidatura é resultado da força de muitas vozes, né, que a gente quer reunir e fazer acontecer, né? Mas vamos lá, então, Vamos lá, né? né? Vamos Porque tem um lá. tanto de gente depois querendo tomar cerveja, Fala que hoje era dia, né, de tomar cerveja. tomar um vinho e tal. É. Então, gente, na verdade, essa nossa pré-candidatura, como eu acabei de dizer, né, ela é resultado da articulação de muitas forças que buscam representar muitas vozes da cidade que querem conectar um novo tempo e fazer germinar uma outra cidade, né? E a partir de três perspectivas que a gente quer construir a nossa plataforma de propostas, que seria pensar a cidade sustentável, né? A cidade de hoje, mas que pensa o amanhã e o depois. A cidade inclusiva, considerando que são muitos os territórios que compõem a cidade e que ela precisa atender a todas as gerações, de todos os territórios, de todas as classes, de todas as raças e de todos os gêneros, né? E, acima de tudo, uma cidade democrática, né? Que saiba fazer o que a gente está tentando propor aqui, dialogar, né? Não chegar com o projeto goela abaixo, mas construir coletivamente o que cada segmento e cada categoria considera como necessário, imprescindível
e capaz de fazer com que a maioria da população viva com dignidade. Para mim, o que mais me irrita, e isso eu falo tendo como experiência a vida do meu pai e da minha mãe, é que, infelizmente, boa parte deles viveram no automático, né? Aquela coisa do acordar, levantar, trabalhar, 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 para pagar boleto, né? E cumprir regras. E aí a vida passou, né? Eu acredito que viver é muito mais que isso, né? Principalmente viver em coletivo e que a gente pode construir numa cidade como Lagoa Santa uma outra perspectiva, e já que a gente está em tempo de mudança, que busquemos fazer essa mudança. Eu tenho dito que essa pré-candidatura ela já é vitoriosa quando ela é capaz de reunir pessoas tão massas como todas as pessoas que estão participando desse projeto com a gente. Então, não é a candidatura da Renata Rosa. Não, não é a candidatura da Renata Rosa. É a candidatura de um projeto que pensa uma outra cidade, que pensa que é possível propor uma outra cidade. E já que é pré-candidatura até 27 de setembro, que até lá a gente construa muitas rodas de conversa. Eu falei que eu não quero falar live. Ah, eu detesto esse negócio de ficar norte-americanizando os debates, né? Então, assim, a gente vai fazer muitas rodas de conversa. Maria Eugênia está aí na área, estou muito feliz. Semana que vem a gente vai fazer um debate sobre por uma educação libertadora. A Eugênia, a Dani, a Valéria Morato vão estar nesse debate. Então, a nossa ideia é essa. A gente vai construir uma plataforma a partir do que os segmentos propuserem. Carlos Henrique, aproveitando que você está aqui, eu já deixo aí o pedido para que você proponha para a gente a organização de uma roda de conversa com o pessoal ligado à música e ao rock and roll. Como é que a gente vai organizar? Que debate que a gente vai travar? Hoje a gente está aqui com essa figura que eu amo há tanto tempo, né? Que é uma irmã de tantas lutas, Belkisa Amorim, que é a expressão, uma expressão das artes, né? Eu não posso falar nem só da dança. Belkisa é uma expressão das artes, não só em nível municipal, nem em nível estadual, em nível nacional, né? O que Belkis já produziu. Eu me lembro da defesa do mestrado dela, das pessoas aplaudindo de pé a construção do que ela fez, do que ela propôs, né? Do que ela já pensou para essa cidade, dos festivais que ela já construiu, com as temáticas assim, pensando a cidade, pensando a sociedade, pensando exatamente em construir um novo tempo. Então, por isso que Belkis para a gente é tão importante na construção dessa plataforma. E eu aqui, até antes de passar a fala para ela, a ideia é que eu não fique aqui. Vocês já perceberam que eu falo muito, né? Professor de história tem um negócio danado que, se deixar, a gente fala sem parar. É ouvir a Bel. É ouvir a Bel falando dessa experiência enquanto uma grande expressão das artes no Brasil e mais que isso, a Bel, além de ser essa grande expressão, de ter uma escola de dança, ela contribui para a construção das políticas públicas. A Bel sempre compôs o Conselho de Políticas Públicas, buscando contribuir e fazer proposições para a construção de políticas, né? E não só de ações pontuais, né? E eu fico muito constrangida, inclusive eu falei isso para ela mais cedo quando a gente estava conversando, na época em que eu fui secretária de Turismo e Cultura, o quanto foi constrangedor tantas vezes que a gente queria que alguns espetáculos viessem à tona e nos faltava o mínimo, o básico, para que ela tivesse condições de levar o grupo dela para apresentar. E é por isso, Bel, que a sua fala precisa ser registrada, né? Não só como uma coisa de lamentação, não é essa a ideia dessa nossa roda de conversa, mas é de fazer uma reflexão dos desafios que nós temos nas artes em Lagoa Santa e das perspectivas que a gente pode construir pensando a nossa participação no legislativo, em articulação com os movimentos sociais, para fazer diferença nesse sentido. Eu passo a fala para você e te agradeço demais por estar cedendo a sua sexta-feira para estar aqui com a gente. Então, Renata e todos que estão presentes nessa nossa sala, né? Agora sala é assim, né? Então,
Eu agradeço, né, a presença de todos, né, que estão aí interessados, né, em ouvir esse bate-papo nosso, e agradeço o convite da Renata de dar voz, né, a quem é da cultura, quem estava na batalha aí há tanto tempo como eu estou. É, eu fiquei muito feliz assim de poder participar, de poder, embora eu nem, assim, eu não tenho, assim, nenhum partido no qual eu me tô filiada nem nada, eu não sou uma pessoa desse lado da política, mas eu fiquei feliz de saber que a Renata, corajosa, está com essa ideia, né, de se candidatar a vereadora. Achei muito legal, porque assim, há tantos anos, né, que eu venho conhecendo trabalhos da Secretaria ou Diretoria de Cultura, né? E porque tem quase 40 anos que eu estou nessa luta com a dança aqui em Lagoa Santa, né? Eu acho que esse ano já é o 38º ano, eu acho. Está muito perto de completar 40 anos. Então, eu já vi muita coisa acontecendo, né? E muita coisa não acontecendo também, né? E, e eu sei da vontade que a Renata tem que as coisas aconteçam na questão da cultura aqui. Isso eu já vivenciei. Então, eu fico feliz de poder dar meu parecer aqui sobre essa vivência minha aqui em Lagoa Santa, na área artística e cultural. Então, enquanto a Renata estava falando, via passando muitas coisas assim na minha cabeça, e eu fui fazendo uma reflexão assim, né, por tanto tempo, né, que vem nessa luta. E eu queria que hoje, assim, nessa sala de bate-papo, a gente estivesse falando de coisa nova para acontecer. E, na verdade, nesse tempo todo que eu estou na luta, que são quase 40 anos, são sempre os mesmos desejos, né? Os desejos não evoluem, né? O desejo maior das artes cênicas aqui de Lagoa Santa, não só meu, né? Eu estou falando aqui representando outros artistas também, é da gente ter espaço para a nossa arte acontecer, né? E porque não existe esse espaço aqui. Então, e é muito triste, né? Porque eu comecei, né, 40 anos atrás, e a gente fica naquela expectativa, quando tiver um teatro aqui em Lagoa Santa, meu grupo vai estar dançando pra caramba, né? Gente, 40 anos, as bailarinas que eu tinha lá atrás já são mães, já são avós, e até hoje esse espaço não apareceu aqui em Lagoa Santa. É muito triste, né? Porque as artes cênicas, né, a dança, o teatro, o canto, coral, a orquestra, né, a música instrumental, né, todas essas áreas, né, todas essas expressões artísticas, gente, precisa, não é que gente, não é um luxo, não, é um lugar onde isso acontece, é o lugar, é onde existe uma estrutura para essas expressões acontecerem. Então, o que acontece? A gente tem uma vontade, a gente tem talento, a gente investe na nossa profissão, no nosso talento como criadores, e passa ano, entra ano, a gente não tem um lugar onde essa criatividade, onde as ideias, onde as coisas novas que vão surgindo todo dia, né? Quem cria não para de criar, né? A gente cria o dia inteiro, o dia inteiro passa ideias na nossa cabeça. E a gente não tem um lugar para que isso aconteça, né? É muito triste. E, e, e aí o que acontece? Um monte de proposta, por exemplo. Eu tenho umas ideias todo ano que eu estou montando os espetáculos, né? Aí eu começo a pensar. Em janeiro eu começo a pensar porque vai acontecer em dezembro. E passo 1000 ideias. E um monte de coisa que passa na minha cabeça é simplesmente descartado, porque não tem como realizar, né? Não tem como executar tecnicamente, porque a gente não tem um espaço, né? Não tem um teatro. Então,
há alguns anos, em 2010, o Rogério construiu, né, um auditório lá na Escola Doutor Lund, que tem suprido assim, alguma coisa. Mas o nome já diz, não é teatro, é um auditório, né? É um lugar que ficou até muito bonito e tudo, muito legal, mas não contenta, né, o que as artes cênicas necessitam, né? Porque a gente tem a dança, não é só dança. A dança está em diálogo com outras expressões artísticas, assim como o teatro também está, assim como a música também está, né? A gente tem essa conexão, né, entre as artes. E a gente precisa uma das outras para nossa acontecer, né? Eu preciso da música. Eu preciso de um iluminador fera, criativo, que tenha assim recursos para poder criar em cima do meu trabalho, né? E isso a gente não consegue ter aqui, né? Eu preciso de cenário. A gente consegue ter cenário, né? Tem que quebrar muito a cabeça para fazer um cenário legal. E é o que dá acabamento na nossa obra, né? A dança, ela não é só ela que acontece no palco, né? É junto com a música, junto com a cenografia, junto com a iluminação, né? Junto com a dramaturgia. Então, a gente precisa de muitos aparatos para que o resultado final do nosso trabalho seja bacana, seja aquilo que passou na nossa cabeça. E acaba que nunca é, né? Porque a gente não tem recurso. E, e fica assim, né? E ao longo desses 40 anos, quanta gente já surgiu, quanto artista já surgiu nessa cidade, que já tentou fazer as coisas, que desistiu, que foi embora daqui, que parou de trabalhar com arte, que foi fazer outras coisas, né? Eu acho que isso assim é tão triste, né? Porque eu acho que quando a gente nasce artista, a gente tem uma forma de pensar diferente, lógico, de, por exemplo, um economista. A gente pensa muito diferente, né? A nossa dimensão de pensamento, de visão do mundo, coisa é diferente. Ainda bem, né, que é diferente, né? Já pensou se todo mundo fosse igual, não tinha graça nenhuma, né? E, e nessa dimensão, assim, eu vejo como é triste um artista que tem que largar a arte mesmo para fazer outra coisa, para sobreviver, né? E é o que Ou acontece então muito. ouvir, tipo assim, né, Belga? Assim, além de dançar, você faz o quê, né? Que é horrível, né? Eu já ouvi vários Porque amigos que não são é, músicos é falarem isso, porque né? dançar não Você é. trabalha, você é músico, mas você trabalha com o quê, né? Assim, parece que a questão das artes, ela não é tratada como uma questão, como uma profissão que precisa ser respeitada, valorizada e prestigiada, né? É, eu fico. É muito triste, né? A gente ver colegas desistindo disso tudo, ou igual num momento como esse agora, né? De pandemia, passando necessidade de verdade, gente. É muito Exatamente. triste isso, né? É muito triste. Assim, o espaço para essas coisas acontecerem é uma forma de valorizar tanto o nosso trabalho, dar visibilidade para ele, né, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas procurem nosso trabalho, né? E eu estou falando assim nessa questão de trabalho porque eu estudo muito isso, né? No meu mestrado eu falei muito dessa coisa do trabalho na arte, né? Então, é algo assim que a gente precisa muito desse apoio, né? E eu não falo só agora, né? A vida inteira da história da humanidade, todo artista precisa de incentivo cultural, de patrocínio, de mecenas, né? Isso faz parte da história da arte. Isso faz parte. Todos os artistas precisam disso. É uma área que todo governo tinha que ter consciência que é assim. Não tem como falar assim, deixa esse artista se virar sozinho. Não é assim, gente. Não é assim. E há alguns anos atrás, né, pulando, né, vários anos, né, porque na Grécia Antiga,
os artistas tinham mecenas que ajudavam eles, né? Na Renascença, na Idade Média, na Renascença, todas essas épocas existiam, né? Não existia um patrocinador, né? Existiam os mecenas. Porque naquela época, lá atrás, existia uma consciência, eu acho, né? Muito maior do que um artista precisava do que hoje. Porque hoje, à medida que a população mundial foi crescendo, esses incentivos não acompanharam, não. Então, o que aconteceu? Aconteceu que no início desse século XXI, as grandes organizações mundiais, como o Banco Mundial, Banco Interamericano, a Unesco, né? Eles começaram a ver que essa população que trabalha com a cultura é enorme, é muito grande, é muito significativa. E começaram a fazer, né, buscar dados, buscar diagnósticos e ver como que a representatividade na economia dessa população é muito importante, é muito grande. E aí, os países mais desenvolvidos, né, que têm uma questão tecnológica muito melhor, que tem pesquisadores com mais incentivo, né, para poder olhar mais para essa área, eles viram a necessidade de investir mesmo na tal da economia da cultura, né, que puseram esse nome, que é um nome meio estranho, assim, até para nós artistas, mas foi batizado disso, né, esse meio aí. E começaram a ver a importância da economia da cultura para o mundo inteiro, para o planeta inteiro. E assim, muitas coisas melhoraram, né? Mas está muito longe, né, do ideal, né? Muito longe. Principalmente na Nessa questão. conjuntura, então, né? Nossa, mãe. Era isso, né? A gente precisa de pessoas no setor público. Eu não gosto de falar poder público, porque eu acho que o poder é nosso, né? O poder é do povo, né? Embora nós não tenhamos tanto acesso a ele, mas a gente tem que pôr isso na nossa cabeça, né? O poder é nosso, a nossa voz tem que valer. Então, o outro setor é setor público. Aí, então, é assim que eu os trato. O setor público, gente, a gente precisava de gente com mais sensibilidade mesmo para olhar para os artistas, olhar para os fazedores de cultura, né? Que tem tantas denominações para essa classe, mas eu acho fazedor de cultura uma denominação bem legal. E a gente precisava de pessoas com mais sensibilidade mesmo para enxergar tanto a questão da imprescindível presença da cultura para a humanidade, como essa questão da economia da cultura também, a importância dela, né, para o desenvolvimento, para a economia do país como um todo, né? Eu quis abrir aqui meu computador para falar de dados do IBGE. Como que a situação nossa é tão triste aqui no Brasil, ó. Os últimos dados do IBGE para a cultura são de 2018, né? A gente não tem uma busca de dados assim contínua, né? Que deveria ter, né? Deveria ter, mas não tem. Então, de 2000, então os dois últimos dados foram de 2014 e 2018. Em 2014, a gente tinha, dentro do segmento da cultura, 61% dos trabalhadores, eles tinham carteira assinada, ou seja, 38% eram informais, né? 38% eram informais e 61, alguma coisa tinham carteira assinada. Em 2018, isso virou, passou os de carteira assinada passaram para 54%, metade dos trabalhadores da cultura trabalham dessa forma, enquanto em 2018 passou os trabalhadores,
informais passaram para 45,2%, é praticamente metade. Lá para cá, isso já aumentou mais ainda. E com a pandemia, mais ainda. Então, a cultura, o que impera na cultura é o trabalho informal mesmo, o trabalho autônomo. Então, a gente vê por aí a importância ainda maior, gente, da gente ter espaço para trabalhar, porque a gente trabalha informalmente, né? A maioria, trabalhamos como autônomos, né? Ficamos tanto sem apoio, sem seguranças, né? Trabalhistas, né? Muita gente, é muita gente. E ainda por cima não temos nem um lugar onde exercer nosso trabalho, né? É muito triste. Então, aqui em Lagoa Santa, eu não falo, né, todo lugar, muitos lugares, né, tem um teatro, tem galeria de arte, né, para as artes visuais. E aqui em Lagoa Santa a gente está aí muito aquém, né, de poder mostrar o trabalho. Não tem como, a arte não tem como aparecer de outra forma, né? Você vê agora. Então, Bel, Pode falar. eu queria, eu queria pegar esse gancho seu para a gente, primeiro, pedir para as pessoas que estão participando conosco dessa sala de bate-papo apresentarem proposições, né? Eu acredito que é uma questão que a gente vai defender, primeiro que a cultura precisa ser tratada como um direito de todas as pessoas, né? A cultura não é um favor, não é um benefício, né? Quando o poder público, o setor público, como você coloca, apoia, investe ou prioriza a política cultural como política pública, não é um favor, né? É garantir à população um direito como os demais direitos. Então, a primeira questão que eu acho que a gente precisa trazer para esse debate é de que para que uma pessoa, um ser humano, se sinta na sua complexidade e viva com dignidade, né, e tenha acesso a todos os direitos, a cultura também precisa ser tratada como um direito, né? E se a cultura precisa ser tratada como um direito, a cultura precisa se tornar uma política pública, né? Porque senão a gente vai sempre ficar com ações pontuais, né? Você pega um evento aqui, um evento ali, e evento aqui, evento ali, morrem, desaparece. Como diz, né? É vento, né? É vento, o vento leva, né? Então, a gente não quer vento. A gente não quer ação pontual. A gente quer uma política cultural que vá além das pessoas, que ela não dependa das pessoas. Não é porque Renata Rosa ou Belkisa Morim são presidentes do Conselho de Cultura, ou são secretárias de cultura, ou são vereadoras, que a política tem que acontecer. Ai, tá falhando. É isso que a gente for aqui. A gente vai abrir um leque de proposições para. Tá falhando sua voz. A sua voz está falhando. A minha tá falhando aí, gente. Fala aí, que aí eu vou falando enquanto a Renata volta aí. Olha só, só para finalizar, né? Então, Bel, eu acho que a nossa o nosso grande desafio aqui, até o dia 27, que é quando a gente vai lançar de fato a candidatura, porque até então é pré-candidatura, é construir uma plataforma com proposições. E, no meu ponto de vista, compreender a cultura como um direito de todas as pessoas, de todas as gerações e de todos os territórios da cidade, significa muito.
Agora, não pode ficar nessa fala geral, ampla e específica, igual eu fiz aqui. Ela precisa virar proposições concretas. E é É, isso que a gente espera de todas as pessoas que estão participando dessa roda de debates, que contribuam com a gente a pensar quais proposições de leis que podem ser propostas para que a cultura como um direito se torne uma política de cultura efetiva e consolidada na cidade, né? sabe o que eu acho que falta muito porque nesses 40, quase 40 anos que eu estou nessa luta aí, eu já vi tanto grupo se reunir para a cultura, para poder, gente, vamos lutar por um teatro, vamos lutar por um centro cultural e tal. E começa a falar e desiste. Aí, daí a pouco, ninguém reúne, nem nada. Quando eu comecei como conselheira de cultura, eu fiz lá no estúdio até reunião, chamando os artistas, chamando todos os artistas que a gente conhecia, a gente chama tal, para a gente reunir, para a gente começar a movimentar alguma coisa. Eu sou representante de vocês no Conselho de Cultura, então, para eu levar a voz de todos lá para dentro. É para isso que a gente é Para entender o que representante. é democracia representativa, né? Isso. Você não representa a Belquis, representa um segmento, né? Aí, a primeira reunião foram, acho que comigo, tinham 6 pessoas. Sendo que a gente chamou gente pra caramba. Da segunda, não foi ninguém. Então, eu acho que falta muito também parar de reclamar e fazer, sabe? Porque só reclamam, não faz. Os artistas têm que fazer, a gente tem que pôr a boca no mundo. Ou nós queremos. Porque às vezes o setor público nem sabe o que a gente quer. Não sabe o que a gente quer. Por quê? Porque as pessoas fogem. Eu sei que artista a gente é meio assim mesmo, né? A gente quer criar, a gente quer ficar lá criando em casa, tal, no estúdio, né? Criando, tocando, dançando, pintando. A gente quer isso. E deveria ser assim, né? Artista que cria foi feito para criar. Mas não tem como ser assim mais. A gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás mesmo. Desde 2015, gente, dia 4 de maio de 2015, foi estabelecida a lei número 3.713, que implanta o Sistema Municipal de Cultura. Não é toda cidade que tem isso, não. Lagoa Santa tem. E a gente tinha que aproveitar isso, porque o Sistema Municipal de Cultura é maravilhoso. Tem tudo nele. Se você falar assim, podia incentivar não sei o quê, tem lá, tá lá na lei, tá lá nessa lei do Sistema Municipal de Cultura. Ele é perfeito, ele é muito bem feito, muito completo, bacana demais, porque ele seguiu uma orientação da Unesco no início do século XXI que a gente está nele. Esse sistema, ele se seguiu o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura. Então, ele é uma raiz disso tudo aí. E foi sugerido pela Unesco para todos os países incentivarem a cultura. E essa é uma breve história, né, desse sistema. E Lagoa Santa tem esse sistema, mas a gente tem que pôr ele para funcionar, porque ele fala de tudo, até das verbas, de onde a gente pode tirar verba para construir equipamentos, né? Estou falando não só isso, é para tudo, é muito bem feito, muito completo mesmo. Ô, Bel, Ah, eu tive a alegria, no tempo hum, que eu fui secretária de Cultura, você falou de 2 censos dos artistas, que foi 2014 e 2018, é, né? Tanto 2014 como 2018, nós tínhamos em nível nacional um governo progressista, que é muito diferente do governo que está agora. Na época em que eu estive na Secretaria de Turismo e Cultura, havia um Fórum Nacional de Secretários de Cultura para a construção do Sistema Nacional de Cultura. Porque a ideia é, era exatamente essa: era construir um sistema, assim como o SUS, né? A saúde tem um sistema uhum, único de saúde, assim como a assistência social tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, era importante também para ser considerada como um direito de todos os cidadãos e cidadãs, e para que ela tivesse recurso no orçamento federal que fosse repassado para os estados e para os municípios, houvesse um sistema nacional, um sistema estadual e um sistema municipal, né? Então, essa é uma luta
que vem de muito tempo sendo articulada e que, infelizmente, com o momento fascista em que a gente vive no nosso país, embora a gente tenha um sistema estabelecido, dificilmente a gente vai ter a implantação e o desenvolvimento das ações previstas. Até porque eu acredito e gostaria de ouvir as pessoas que estão presentes nessa sala, que eu acho que a primeira demanda que a gente tem que apresentar é uma reforma administrativa que reestruture a Secretaria de Turismo e Cultura. Porque uma cidade como Lagoa Santa, com a vocação turística e com a expressão multicultural, com o resquício e com toda essa presença, não só de artistas, mas da importância arqueológica e paisagística dessa cidade, a reestruturação da Secretaria de Turismo e Cultura para, de fato, a efetivação do Sistema Municipal de Cultura e a criação de um Sistema Municipal de Turismo, que tenha um fundo municipal garantido, que tenha um grupo, né, de profissionais. Porque não adianta você criar uma secretaria se ela não tem estrutura e se ela não tem financiamento, né? E o sistema municipal, ele trabalha para isso. E por isso é importante você ter nível nacional, e nível estadual e municipal. Eu acho que isso é muito bom a gente estar falando isso, porque essa nossa sala de conversa ela vai ficar registrada. E depois a gente consegue redigir isso como proposta. Né? Então, é muito bom saber que já existe a lei do sistema municipal desde 2015, que é um debate que vem acontecendo desde 2010, mas que, embora a lei exista, ela não esteja em pleno desenvolvimento. Então, seria nosso papel desenvolvê-la. E, para desenvolver, reestruturar a Secretaria de Cultura é fundamental, né? Com certeza. O que você acha? Né? Eu fiquei quando tiraram a Secretaria de Cultura e fizeram ela se transformar numa diretoria, né? Dentro de outra secretaria, nossa, eu fiquei muito triste, porque a gente, assim, é uma luta muito grande para você conseguir direitos e tudo, e aí você perde. É muito triste, né? Muito triste. Isso é fundamental. A reorganização da Secretaria de Cultura, né, Maria Eugênia está falando aí, e é fundamental. Não tem como, gente. A nossa classe, que já é tão esquecida, né? Os menores orçamentos são para a cultura. Então, ainda ficar sem a secretaria, né, sem uma autonomia mínima que for, não tem como. Então, aí o que acontece? É isso mesmo que a Renata está falando. O sistema municipal de cultura, ele fica sem força nenhuma para ser efetivado. Para operar, né? Para poder a gente propor projetos. Gente, vamos fazer isso. Aonde vai se basear? No sistema municipal de cultura, está na lei, a gente pode fazer. Então, mas sem a secretaria fica muito sem força, né? É imprescindível que volte a ser formada essa secretaria. Eu queria muito, né, que próximo governo aí de Lagoa Santa tivesse essa proposta, sabe? De reorganizar a secretaria e de buscar financiamento para a construção de um teatro bacana, um centro cultural. Eu queria até apresentar hoje, gente, eu não consegui, eu falei com a Renata. Eu tenho, porque tem 20 anos que eu faço parte do Conselho de Cultura aqui em Lagoa Santa. Sabe por quê? Porque não aparece ninguém que queira ser conselheiro. Tem que ter vontade, gente. Eu já quis sair para dar lugar para outras pessoas, mas não tem quem queira, então eu fico lá. Eu fico lá para ter conselho, para ter quórum para as votações. Mas, então, ao longo desses anos, já passaram várias propostas de construção de teatro, pessoas que tiveram vontade, mas como é que vai fazer as coisas sem dinheiro? Sem dinheiro não tem jeito. Então, eu já vi 3 projetos bacanérrimos de teatro para Lagoa Santa. Muito legais. E como eu fazia parte do conselho, eles mandavam para a gente. Só que eu procurei no meu computador antigo e eu não achei. E a Renata falou, Bel, você tem que procurar no e-mail. Mas já não dava mais tempo. Mas eu vou procurar e vou publicizar esses projetos que são... Gente, tem um, então, que era para construir ele
próximo do polo esportivo, ali perto daquela praça nova, Felipe Rodrigues, era para ser construído por ali. Gente, é maravilhoso o projeto. É como se fosse uma montanha, assim, toda coberta de planta, e o teatro é lá dentro da montanha, do morro, assim. Ah, é muito bonito, muito legal. E não é só teatro, né? Eram, assim, centros culturais, né? Com galeria de arte, salas para oficinas, aulas, ensaios, né? São propostas muito bonitas, muito bacanas mesmo, com um teatro, um palco de verdade, com urdimento, com coxia, com sala para projeção, iluminação, som, né? Ô, Camarim, Bel, muito legal. eu estou aqui lembrando da época em que foi construído o auditório da Escola Municipal Dr. Lund, Uhum, de que você chegou aí lá, nós fomos juntas, né? foi. Porque a ideia é o seguinte, eu sou professora há 26 anos, né? Imagina, é muito, é contar, né? Que eu tô Basta essa. mais rodada, muito rodada. 26 anos de magistério, né? Uhum, E o que que acontece? A nossa proposição na época que eu era secretária de Cultura em Lagoa Santa e uhum. que eu pretendo retomar é de que a Escola Municipal Dr. Lund ela deixe de atuar como um equipamento da educação e se torne um centro cultural, Outro né? sonho. Ali e aí era que essa nossa ideia naquele momento. Você lembra? Eu lembro que eu trouxe um modelo do Maranhão, de São Luís do Maranhão, que tem um modelo sensacional nesse Bacana. sentido. Nossa, E aí eu lembro direitinho de antes de começar a construção, eu, presidente do Conselho de Cultura, nós duas fomos lá, junto com o arquiteto. Você falou: olha, isso aqui tá pequeno, isso aqui não dá, esse palco aqui, se precisar de dança, não dá, tá faltando camarim, tá faltando não sei o quê. A gente falou tudo, porque a gente foi. sabia que a Conversamos com o cultura não tinha engenheiro. recurso, Eu apontei mas alguns você lembra da erros lá conversa? Nós dentro. fizemos Eu tudo falei, "Ô, gente, isso isso. aqui está E a errado, gente isso fez aqui isso não por dá. quê? Porque Né? a gente acreditava que, a gente sabia que não havia recurso para a cultura, mas a gente sabe que 25% do orçamento de cada município é utilizado para a educação. E se a educação estava priorizando a construção daquele espaço, que ele fosse de fato um espaço que atendesse a todas as expressões artísticas da cidade. Nós fizemos isso, nós corremos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje, né, Bel? É, O quanto que nós fomos lá. E a gente já começou a imaginar o que, que seria o centro, o espaço multicultural, o Lund, que cada uma daquelas salas pudesse, de é, uma certa forma, referenciar cada uma das expressões artísticas da cidade, né? Que tivesse uma das pastorinhas, outra das folias de reis, outra dos é, congados, né? é Outra da banda uma de música. galeria, né? Uma E galeria de principalmente arte. aquele espaço que não seria só um auditório, né? Que seria de Uhum, fato um mini teatro. A gente nem imaginava de um grande teatro, né? Mas uhum, pensando dentro das condições de agir dentro dos 25% da educação que podia, naquele momento, ter investido. Eu acho que não passou ainda, não. Eu acho que a gente ainda pode correr atrás disso. Acho que aquele é, espaço central é centro da cidade e a gente não entende uhum. arquitetura, quem é da área pode falar, Não, se ali ainda dá para rever, ou mas eu se é acho, de sabe fato onde? a gente ir para outro espaço. Eu acho que onde daria um teatro muito legal. E porque ali no centro, a planta lá do centro também era legal, mas o problema ali no centro, onde eu falei que é aquele estacionamento que é da prefeitura, né, na praça que a gente chama de Doutor Lindouro, né, perto do 97, Aham. Onde ali era o o problema é isso. Ali o problema é estacionamento, porque para você fazer espetáculo, né? Hoje em dia todo mundo vai, a maioria vai de carro, não tem lugar para estacionar. Ali é um problema. E onde foi proposto os outros dois projetos que eu já vi, que era lá embaixo, né, perto da Praça Felipe Rodrigues, ali seria legal, porque tem lugar para todo mundo estacionar, né? Fica perto dos restaurantes, o povo pode sair do teatro e comer, tomar uma cerveja, um vinho. Então, ali seria um lugar bem legal.
E eu fico lembrando, eu gosto de dar esse exemplo, que foi em 2010, eu participei de um congresso internacional na Argentina, eu fui dar palestra lá e dançar, fui apresentar e fazer palestra. E eu fui falar sobre sobre as leis de incentivo à cultura no Brasil, como elas funcionavam. E aí o congresso aconteceu numa cidade, era como se fosse assim, uma cidade do tamanho, sei lá, de Juiz de Fora, mais ou menos. E ao lado dessa cidade, uma cidade veraneio, que chama Termas de Rio Hondo. E lá na Termas do Rio Hondo aconteciam parte do festival. Eram nas duas cidades, do Festival Internacional, do Congresso, né? E quando eu cheguei nessa cidade, eu fiquei tão impressionada que a cidade era pequenininha, muito pequena, era tipo Jaboticatubas, era menor que Lagoa Santa, bem menor que Lagoa Santa. Mas eu cheguei lá e falei assim, gente, eles vão fazer um congresso nessa cidade desse tamanho, que ideia, né? Será por quê, né? Aí eu descobri por quê. Porque no meio da cidade tinha um teatro enorme. Eu falei assim, gente, como é que eles vêm aqui e constroem um teatro desse tamanho numa cidade tão pequena? Mas aí eu pensei, foi alguém, foi uma pessoa que quis isso. Uma pessoa que tinha essa consciência para a cultura. E sabia que essa cidade aqui sabe que ela tem algum potencial tem. Eu vou descobrir o que é, porque como é que aparece um teatro desse tamanho, na cidade desse tamanho? Aí tá. E foi, aí o teatro não estava acabado, estava semi-acabado, mas eles já estavam usando. E era um lugar grande, com um teatro grande, com uma plateia grande, um palco enorme, cheio de sala de aula, né? Eu dei oficina lá nas salas, as salas já estavam mais, assim, prontas, assim. Então, teve oficinas, né? Foi lá que eu conheci minha amiga bailarina lá da Índia, né? Ela veio dar oficina de dança indiana, pessoal da Espanha. Então, é muito legal que você fica conhecendo gente do mundo inteiro, né? Foi muito bacana. Aí, tá, apresentamos, né? Tinha apresentação toda noite, então. Passou. Quando foi agora, em 2018, nós voltamos nessas cidades para outro festival internacional de dança. E eu não fui sozinha dessa vez. A Daniela foi, Roger, foram bailarinos e bailarinas, e dançarinos e dançarinas. Nós fomos nos apresentar. Quando a gente chegou nessa cidade de novo, a cidade, gente, em 8 anos, ela virou uma outra cidade. Outra cidade. Eu não conhecia, não sabia andar lá mais. Porque a cidade tinha se transformado. Ela cresceu muito em 8 anos. E o teatro estava pronto. Gente, é maravilhoso o teatro lá. A Dani dançou lá, ela sabe. Maravilhoso. Todo o equipamento, camarins, um monte de camarim, tudo equipado. Aquele palco super confortável, aquele saguão com galeria de arte, tudo maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, por que Lagoa Santa nunca teve alguém com a ideia de investir, de fazer uma coisa dessa? Lagoa Santa é uma cidade que tem muito mais potencial, muito mais potencial